Hoje nós vamos continuar abordando aquela situação dos vieses cognitivos, que viciam exatamente o nosso processo de raciocínio. Ontem nós já falamos um pouquinho sobre dois vieses cognitivos, que é o da ancoragem, né, e o da confirmação. E hoje nós vamos começar tratando exatamente do viés cognitivo da aversão à perda. A aversão à perda, ela nada mais é do que exatamente a sensação que você tem em relação à variação de um ativo. Por exemplo, se eu tenho um determinado investimento que me rende R$1.000, eu vou ter uma certa satisfação, um sentimento positivo por conta disso, mas se ele eventualmente devolve esses mesmos R$1.000, eu vou ter um sentimento negativo muito mais intenso, né, do que o positivo do ganho. Né? Então, essa intensificação da sensação de perda é exatamente o viés cognitivo da aversão à perda. E ele pode te levar a vários erros de raciocínio. E nos investimentos, que nós vamos chamar a atenção, pode levar, por exemplo, a movimentação antecipada de um ativo, onde você, por exemplo, estava numa posição bastante interessante, embasada, com fatos, e ele estava tendo ganhos, porém teve uma correção, o que é natural, por exemplo, em ativos de risco. Teve uma correção e você imediatamente tomou a decisão de se desfazer do negócio, sendo que posteriormente, acompanhando aquela própria avaliação dos fatos, ele poderia seguir um percurso positivo. Então você pode sair de uma posição antecipadamente. Só que você também, esse viés cognitivo da aversão à perda também pode te levar a uma decisão inversa, que é na verdade você insistir numa posição perdedora. Por exemplo, você entrar num ativo que passa a ter perdas porque a empresa começou a desempenhar mal ou porque o setor começou a perder share de mercado, né? E automaticamente você vê aquela queda e você quer manter, porque na verdade você tem medo de se desfazer ou você não quer se desfazer com uma perda naquela situação. E daí você quer segurar a ação até ela voltar, por exemplo, ao patamar anterior de entrada. Né? Às vezes pode ser mais interessante exatamente você se desfazer daquele ativo e partir para outra. E o viés cognitivo da aversão à perda te trava esse raciocínio. Ainda, você pode, nessa mesma situação da perda, além de não querer sair do ativo, você pode ir lá e querer posicionar ainda mais recursos no ativo para, num repique, tentar recuperar tanto daquele ativo antigo, o que você já tinha, aquela posição antiga, como numa posição nova. Né? E, no fim, o ativo continuar aquele processo de desvalorização. Né? Outro aspecto que afeta a aversão à perda é aquele raciocínio que é utilizado contra você também no processo de venda, etc., que é aquela ideia da oportunidade imperdível. Essa você não pode perder, essa você tem que participar. A tua aversão à perda vai fazer você entrar naquele negócio ou fazer aquela aquisição justamente para não ter a sensação da perda. Né? Bom, partindo desse viés cognitivo da aversão à perda, nós vamos falar agora do viés cognitivo do excesso de confiança. O excesso de confiança, o próprio nome já diz, né? É quando você acredita que as suas avaliações elas estão sempre corretas, né? E vão estar sempre te encaminhando para a direção certa dos seus investimentos ou para o teu rumo de vida, de negócios, etc. Né? O excesso de confiança muitas vezes acontece, por exemplo, num mercado que é no que a gente chama de bull market, né? Que é quando você está, por exemplo, o mercado todo em alta. Então, se a gente avaliasse, por exemplo, o período do ano passado mesmo, né? Posterior a março ali, quando você teve a queda, então as ações tinham desvalorizado muito e tudo começou a subir, né? E você começa a posicionar, muitas vezes, independente da posição que você colocou, você acertou. Porque, na verdade, estava tudo retomando valores, né? Tudo estava subindo de forma não homogênea, mas de forma a estar recuperando valores antes da crise, do pânico lá de fevereiro e março. E você acredita, portanto, que por você ter acertado vários ativos ali, que você vai sempre acertar. Né? E acaba ignorando riscos e se expondo demais àquele tipo de ativo de risco, justamente por acreditar que sempre vai acertar nas posições. Né? A outra situação que pode levar ao excesso de confiança é acreditar que a leitura de um livro, ou 1 ou 2 livros, ou a realização de um curso, possa te trazer ou te levar a adotar a melhor estratégia de investimentos. Né? Por exemplo,
isso pode levar à concentração de estratégias, né? Por exemplo, uma questão que às vezes a gente vê ser adotada é, eu vou adotar apenas mesmo trabalhando só com ações, por exemplo, eu vou adotar apenas ativos com dividendos, a estratégia de dividendos, né? Mas será que a estratégia de dividendos sempre vai ser a única opção? Será que ela vai ser a mais acertada? Eu fechar a mente apenas para aquela situação pode ser gerada decorrente de um excesso de confiança que eu criei, decorrente de uma leitura, decorrente de um curso que eu realizei. Então a gente tem que cuidar com essas interpretações da realidade. O importante sempre é diversificar, usar estratégias diferentes, usar raciocínios diferentes para os seus investimentos. O nosso cérebro, a gente tem que sempre lembrar daquela situação que eu comentei ali atrás. O processo de precisão, do raciocínio preciso, ele exige muita energia. E o nosso raciocínio sempre vai procurar atalhos para facilitar, né? Você fazer exatamente aquela associação. E isso nos leva a vários erros aí de processo do raciocínio lógico. Ok, pessoal? Então era isso. Aqui é Juan Sabe, planejador financeiro, e até a próxima.